O que a Bíblia ensina sobre o divórcio e um novo casamento? Parte 02, dia 18 de março de 2025. Isso significa que se ela for casada com outro homem, enquanto o seu primeiro marido estiver vivo, ela é culpada de adultério. Ela é livre para se casar novamente sem culpa somente se seu marido estiver morto. Alguns perguntam: que lei é essa que une o homem e a mulher? A lei de Deus ou a lei do homem? É a lei que, quando violada, torna a mulher uma adúltera. Claramente, essa deve ser a lei de Deus, e isso está de acordo com o que é ensinado em outros lugares. 1 Coríntios 7, 10, 11. Uma mulher casada não deve se afastar do marido, nem ele dela. Novamente, o divórcio em si não é a vontade de Deus. Mas se ela se afastar, se o divórcio tiver ocorrido, ela deve permanecer solteira ou então se reconciliar com seu marido. Claramente, o novo casamento não é uma alternativa bíblica. Nota: afastar aqui é a mesma palavra traduzida em outro lugar como separar. Mateus 19, 6. Marcos 10, 9. O resultado da ação é que a mulher é solteira. O ensino do Evangelho sobre esse ponto é impopular para a maioria das pessoas. Muitas pessoas não querem ouvi-lo pregado. Os próprios discípulos de Jesus o consideraram muito rigoroso. Mateus 19, 10, 12. Ainda assim, Jesus não o comprometeu nem se desculpou por ele. Ele continuou a ensiná-lo e defendê-lo, e nós também devemos. B. Para aplicar essas passagens corretamente, precisamos entender por que o segundo casamento é proibido e por que é chamado de adultério. Deus claramente tem o direito de proibir qualquer ato se ele assim escolher. Mas nos ajuda a aplicar o ensinamento quando entendemos suas razões para proibir um ato. Que razão Deus dá para declarar o segundo casamento pecaminoso e por que ele o chama de adultério? Malaquias 2, 14 e 16. Deus odeia o repúdio. Versículo 16. Novamente, o divórcio é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque o casamento é uma aliança entre um homem e sua esposa. Versículo 14. Deus é testemunha dessa aliança, e ele exige que os homens a cumpram. Versículo 14. Se um homem viola a aliança, ele está lidando traiçoeiramente com sua esposa, e Deus o responsabilizará. Provérbios 2:17, Ezequiel 16:8. Embora esta seja uma passagem do Antigo Testamento, ela nos ajuda a apreender a definição de casamento que não mudou. O casamento é, pela definição de Deus, um acordo mútuo solene entre um homem e uma mulher para viverem juntos como marido e mulher. Deus os mantém nesse vínculo de aliança e não os libertará dele, mesmo que as pessoas os declarem livres. Lembre-se disto. Todo o fundamento do ensino do Novo Testamento sobre o divórcio repousa na atitude de Deus em relação ao casamento. Quando as pessoas enfraquecem as barreiras contra o divórcio, elas estão enfraquecendo o respeito pelo casamento. O divórcio importa porque destrói um casamento, e o casamento é muito importante para Deus. Qualquer visão do divórcio que não respeite o casamento como Deus o respeita, deve ser uma visão antibíblica. É por isso que Jesus, ao responder a uma pergunta sobre divórcio e novo casamento,
apelou à intenção original de Deus em relação ao casamento. Mateus 19, 3, 9. Deus respeitará e aplicará a sua lei a respeito disso, mesmo quando os homens a desconsiderarem. Hebreus 13, 4. O pacto matrimonial inclui o direito e a obrigação de ter a união sexual somente com o companheiro com quem temos um pacto matrimonial bíblico. Ter relações com qualquer outra pessoa é fornicação ou adultério. Isso também faz parte da aliança do casamento, como Deus a define. O casamento dá ao homem e à sua esposa o direito à união sexual, mas somente com seu cônjuge legítimo. Ezequiel 23, Jeremias 3, Provérbios 5, 15 e 20, Provérbios 6, 29, 32, Romanos 7, 2, 3. Nesta aliança matrimonial, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. 1 Coríntios 7, 39. O vínculo matrimonial é um compromisso de aliança vitalício, e Deus mantém as pessoas fiéis ao compromisso que fizeram, mesmo que depois tentem quebrá-lo. Note que a passagem diz que uma mulher pode ser ligada a um homem, mas casada com outro homem. O vínculo se refere à aliança matrimonial que Deus mantém com você. Casamento se refere ao relacionamento em que você está vivendo, conforme reconhecido pela lei civil e pela sociedade. Os dois podem ser a mesma coisa, mas não necessariamente. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado.